Sétimo ano, vamos então continuar nossa aula sobre o comércio de escravizados no Atlântico. Bem, na aula passada nós vimos que os portugueses tiveram contato com a África no período das grandes navegações, ao fazer o périplo africano com o objetivo de chegar nas Índias e construir então feitorias, construir então lugares para parar os seus navios para abastecimento de comida e água durante as grandes navegações. E a partir daí começaram a ter uma relação direta com os africanos. Bem, e percebemos também na aula anterior que essa escravidão ela era comum em várias partes do mundo, inclusive na África, mas que houve uma transformação dessa escravidão a partir do momento que os europeus chegaram na África. E nós veremos isto a partir desta aula. Bem, os africanos, como eu já disse para vocês na primeira aula, eles eram formados por diferentes etnias. Então, eu inclusive dei o exemplo, assim como aqui na América do Sul nós temos a formação de vários grupos diferentes, na África a mesma coisa, é um continente muito grande, portanto ali havia vários grupos diferentes e muitos deles eram rivais, eram inimigos, um com relação ao outro. E desses conflitos, como já acontecia também na Europa, também na Ásia, em várias outras partes do mundo, aqueles que perdiam o conflito, a guerra, eram capturados como escravizados. Capturados e escravizados depois. Tanto homens, mulheres, crianças, bem. Essa era uma prática que já acontecia em outras partes do mundo, inclusive na África. Eu estou ressaltando esse ponto que já acontecia em outras partes do mundo, na África a mesma coisa, porque, inclusive nos dias de hoje, muitas pessoas, para tentar tirar um pouco da culpa dos europeus, dos brancos, sobre essa escravidão africana, usam como argumento de que eles já tinham os escravizados e que o europeu simplesmente foi lá e transportaram eles da África para outras partes do mundo, mas que eles próprios se escravizavam. Bem, de certa maneira esse ponto é verdadeiro, mas isso não serve como justificativa para amenizar a culpa dos europeus ou dos brancos com relação a essa escravidão, porque a escravidão que os portugueses vão aplicar a partir de agora, ela será diferente, ela será transformada. Presta bem atenção que vocês vão perceber como isso funcionava. Os chefes tribais, ou os reis dos reinos africanos, perceberam que os escravizados interessavam aos europeus. Os europeus tinham interesse nos escravizados. E aí que essa escravidão passa a ser transformada. Como que vai ser essa transformação? Até aqui, alguém era escravizado por conta de perder, de ser derrotado num conflito com outro povo mais forte. Então, quem era derrotado era escravizado. Era isso que acontecia até o momento e era isso que acontecia em outras partes do mundo também. O que vai acontecer agora é que, como os europeus têm interesse nos escravizados, agora eles vão começar a provocar os conflitos ou vão invadir outros territórios apenas para capturar escravizados e vender, trocar com os europeus. Então, no momento anterior, escravizar não estava no primeiro objetivo, não era a prioridade. A prioridade era conquistar um povo, conquistar um território e assim por diante. A escravidão era uma consequência disso. Agora, escravizar é a prioridade. Então eles causam a guerra, invadem território para justamente capturar aquelas pessoas como escravizadas. Agora mudou o foco, porque perceberam que negociar escravizados com os europeus é bastante lucrativo. Portanto, primeiro surgiu alguém para buscar esse escravizado, para mostrar interesse nesses escravizados, que eram os europeus. Depois, os chefes e os reis africanos começaram então a capturar esses escravizados. E claro, eles não capturavam, gente, pessoas da sua convivência. Capturavam e invadiam pessoas que moravam em territórios distantes, que eram inimigos, que eram adversários. E inclusive adotaram uma técnica que era chamada de alienação.
o que eles faziam? Eles davam preferência em buscar esses escravizados o mais longe possível, para que forçasse esse escravizado, esse capturado, a fazer um longo deslocamento a pé, de forma que ele não consegue mais voltar para casa, então ele fica perdido, porque o território africano é muito grande. Então, depois de alguns dias de caminhada, ele já não sabe mais voltar para casa, o que desmotiva ele a fugir. E quando chegavam nos portos, eles misturavam esses escravizados de etnias diferentes, porque eles não conseguiriam se comunicar. A língua era diferente. Então eles não conseguiam se comunicar e aí também não conseguiam organizar revoltas, rebeliões para poder fugir. Certo? Era um processo longo e um processo muito bem pensado para que eles então conseguissem controlar um grande número de pessoas. Portugal vai receber o seu primeiro grupo de escravizados africanos em 1443. Ou seja, bem antes de começar a explorar aqui a América. Foram 235 pessoas e 47 desses foram entregues ao infante Dom Henrique, que era um grande patrocinador das navegações. E já começaram a perceber aí a possibilidade de lucro. Esse comércio de escravizado desde então começa a crescer. Começa a crescer porque tem quem queira adquirir esses escravizados e no caso serão os europeus. De forma que esse comércio de escravizados vai se tornar uma necessidade fundamental do reino português. Vai chegar um momento em que, se Portugal quer explorar, por exemplo, a América, ele vai precisar dos escravizados, uma vez que ele não tem mão de obra suficiente no seu território. Esses escravizados então realizavam os mais diversos tipos de trabalho. Todos os trabalhos mais pesados que vocês pensarem vai ser realizado pelos escravizados. E essas relações comerciais de escravizados, pelo menos num período inicial, vai ser na base de escambo, ou seja, na base de troca de produtos, tanto na cidade como no campo. Então, os chefes tribais entregavam os escravizados para os europeus e, em troca, vão receber alguns produtos, como, por exemplo, tecidos, aguardente, açúcar, fumo, vinho, armas de fogo, pólvora, espadas, facos, arcos e flechas, enfim. Então, recebem produtos que eles não tinham disponíveis. Entregam os escravizados em troca desses produtos. E o valor dos escravizados vai mudar de acordo com o tempo. À medida que a procura por escravizados aumenta, esses valores também são modificados. Exemplo, lá no Senegal, na África, em 1446, de 25 a 30 pessoas escravizadas podiam ser adquiridos em troca de um cavalo já velho, já idoso. Gente, presta bem atenção nessa informação que parece simples, mas é uma informação muito importante. Nós estamos falando aqui que em 1446 trocava-se de 25 a 30 pessoas, seres humanos, que foram arrancados a forças da sua casa, que foram arrancados à força da sua família e eram trocados por um cavalo velho. É disso que nós estamos falando, tá certo? 30 pessoas trocadas por um cavalo. Ou seja, um cavalo tinha mais valor, um cavalo idoso tinha mais valor do que essas pessoas. No Congo, em 1460, 22 escravizados trocados por um cão, ou seja, 22 pessoas trocadas por um cachorro. Então tudo isso é documentado, existem documentos que afirmam esses valores, já que são escambos, já que é troca. Então há registro de troca, por exemplo, no Congo, em 1460, de se trocar 22 pessoas em troca de um cachorro. Ou seja, um cachorro valia mais do que 22 pessoas. Essa escravização, esse processo de escravizar, vai ser vista pelos portugueses como uma rica fonte de lucro. Porque vocês percebem que estão trocando produtos relativamente baratos por algo que vai trazer muito retorno, que é o trabalho forçado em outra região. Para os líderes tribais, que capturavam pessoas de outros lugares, de seus inimigos, era uma grande vantagem política, porque enfraquecia os seus inimigos. Então, vocês viram que uma das coisas que eles usavam para trocar escravizados era armas de fogo e pólvora. Trocava por armamento. Então, usavam justamente esta arma de fogo e pólvora para
atacar os seus inimigos, enfraquecer os seus inimigos e tirar pessoas de lá para ser trocada por mais armamento, que será utilizada para atacar um outro inimigo. Então, para os líderes, isso é muito, muito vantajoso, tá certo? O comércio de escravizados era feito pelo tráfico negreiro, portanto, era preciso então retirar esses escravizados da África para levar para outro lugar, principalmente aqui na América. Então, o tráfico negreiro vai ser uma das atividades econômicas mais rentáveis daquele momento, ou seja, mais lucrativas daquela época. Veja então que transformaram o escravizado, transformaram os seres humanos em um produto muito rentável, um produto muito lucrativo, tá certo? Assim como vendiam qualquer coisa, qualquer objeto, vendiam os seres humanos porque dava mais lucro do que vender outras coisas, inclusive. Por outro lado, o tráfico negreiro, além de ser uma das atividades mais rentáveis, também vai ser uma das mais cruéis e uma das mais desumanas da nossa história, tá certo? A violência empregada, a humilhação empregada e o número de pessoas que morreram foi gigantesco, muito grande. E foi realizada inicialmente pelos portugueses, tá certo? Passou para comerciantes da colônia, os próprios colonos na América começam a fazer esse tráfico de sair da América e ir para a África para obter esses escravizados. Isso vai começar lá no século XVIII, esses comerciantes da colônia obtendo esses escravizados, e vai durar até o século XIX. E o Brasil será o último país do mundo a abolir oficialmente a escravidão. Essa matéria é muito importante para nós porque a história do Brasil é profundamente ligada com a história da escravidão. Inclusive, nos dias de hoje, nós temos muita coisa que é herança do período da escravidão, que hoje é muito difícil de perceber. Só estudando história que a gente consegue perceber o que ainda permanece na nossa convivência do dia a dia, o que ainda permanece nos dias de hoje que vieram do período da escravidão. E posso afirmar para vocês que é muita coisa, e é muita coisa importante, inclusive. Bem, nós vamos encerrar a aula por aqui. Nas próximas aulas nós vamos ver como que era essa viagem da África para a América, como que era a situação dos escravizados nesse processo de sair da África e chegar até o continente americano.